Vamos começar a falar rapidinho do que até o momento, né? Podem ter mudanças, mas vamos falar até o momento aqui sobre o que está acontecendo com essas equipes. Bom, temos essa projeção atual para o Boston Celtics. Peyton Pritchard, Derek White, Paul George, Jason Tatum e Mitchell Robinson. No banco temos o Sam Hauser, temos Neemias Queta, Luca Garza. Assim, vamos falar e avaliar esses quintetos titulares agora momentaneamente. Posso falar uma coisa que talvez possa soar polêmico? Esse Com time certeza. titular do Boston Celtics é bom. Não é ruim, gente. Esse time tem um protetor de aro que não tinha, tem um Jason Tatum voltando jogando a temporada inteira saudável. Temos um Peyton Pritchard com liberdade para jogar agora com mais tempo e mais volume de jogo e com mais uma temporada. Temos um Derek White que a temporada passada foi esquisita, então a gente espera que ele volte a jogar como na temporada retrasada. E um Paul George que jogou aí, pelo menos fazendo seus 17 pontos de média, e é um cara experiente. Que não, como é que eu posso dizer? Vai roubar espaço do Peyton Pritchard e não vai roubar espaço do Jason Tatum. Não, assim, escuta assim, é lógico que o Boston Celtics já teve times recentes melhores do que esse. Mas esse time não é um time ruim. Como no ano passado não tinha ninguém, o time terminou na segunda colocação do leste. Esse time é melhor do que o da temporada passada. E eles terminaram em segundo. Discorda, Marcelo? Você acha que o Melhor do que da Jaylen temporada Brown passada? no papel, né? No papel. Você acha que o Jaylen Brown é superior à chegada do Mitchell Robinson e do Paul George? Acho. É Acho porque que é o como se Jaylen Brown fosse é isso. Saiu superior à um chegada dos cara pica e chegou dois. dois. Uhum. Ele Nossa, mas jogou é muito, porque né? o nível pica do Jaylen Brown era nível um jogador franchise player, um jogador que estava metendo média de 30 pontos, um Uhum. jogador que estava calibre MVP, que chegou a ser cotado no top 5 para levar o prêmio de MVP, que arrastou um time inteiro até a segunda posição do leste. Tipo, ele realmente, claro que tinha um elenco em volta, né? Sempre tem, basquete é 5 contra 5, mas ele carregou muito esse elenco nas costas na última temporada. E para mim perde em tanta coisa que perde para mim em quadra, perde com a torcida, acho que perde um pouco dos próprios jogadores verem como a franquia trata um ídolo que tá lá dentro, perde em tantos fatores que eu achei absurda essa troca. Eu entendo você falar que no papel é um elenco bom, mas pra mim a palavra é essa mesmo, é bom. Um bonzinho, entendeu? É um elenco que não me assusta em nada. Eu não olho pra esse elenco e falo: "Meu Deus, tá completamente preparado". Eu não olho para o Pritchard e falo: "Meu Deus, ele precisava muito ter esse espaço com mais posse de bola o jogo inteiro", porque eu não vejo ele como esse cara. Eu acho ele um jogador que agrega, que é bom, mas não é esse cara. Eu não vejo nenhum deles como os jogadores que 100% chamam a responsabilidade. O Jason Tatum é o mais perto disso, que eu acho ele muito um baita de um jogador, mas não acho que os outros sejam jogadores que necessitam da bola, que precisavam tirar o Jaylen Brown para ter mais espaço, para ter mais movimentação. Não, eu achava que o Brown funcionava muito bem com o Tatum. Claro que se eles conseguissem ter continuado com o Brown e trazido o Robinson, o elenco ia estar, para mim, fechadinho. Agora, essa movimentação que eles fizeram, trazendo um Paul George, não faz o menor sentido para mim. Eles não trouxeram nada pro agora. É como se assim, tem alguma coisa de bastidor, vamos trocar, visualizar com essas duas escolhas de primeira rodada para um futuro, e é isso. Eles não focaram em nada no agora para mim. Trazer o Paul George, não sou hater do Paul George, mas para mim é uma grande perda de tempo para um elenco que tinha o potencial que tinha o Boston Celtics antes. Isso, ó. Eu tô com você aqui. E nesse momento eu não tô nem avaliando mais a troca, tá? Assim, no sentido de, porra, o Boston Celtics perdeu nessa troca, no sentido de ter pego piques de futuro, que não sei o quê. Eu não tô nem avaliando isso. Eu tô avaliando tecnicamente as Uhum. equipes, porque assim, a temporada passada o Boston Celtics foi o segundo colocado no leste. Fez uma campanha bizarra, absurda.
O Jason Tatum jogou 16 jogos, tá? Então, o que Exato. aconteceu nessa equipe? O que aconteceu nessa equipe? É como se eles tivessem trocado. Tô falando de posição dentro de quadra, tá, gente? É como se eles tivessem trocado é como se eles tivessem trocado um Jason Tatum por um Jaylen Brown, porque na temporada passada nós não tivemos o Jason Tatum, só o Jaylen Brown. Nessa temporada nós não teremos o Jaylen Brown, mas teremos o Jason Tatum. Então eles trocam um pelo outro, eles conseguem colocar um Sam Hauser num banco e colocam Paul George, que eu não vou discutir Sam Hauser com Paul George. Eles tiram Neemias Queta, que não defendia, e trazem o Mitchell Robinson, que é o defensor. E o Peyton Pritchard cada vez mais maduro. Por isso que eu acho que a troca foi bizarra. Foi, porra, manter o Jaylen Brown e trazer o Mitchell Robinson, porra, bizarro. Esse time ia ser muito sinistro. Só que diante das circunstâncias, pegando os 5 que começaram a temporada passada como titular e os 5 que vão começar a temporada nova como titular, eu acho esse quinteto, se tiver liga, porque é o se, que a gente ainda não viu assistir, a gente ainda não viu jogar, mas no papel esse quinteto é mais forte do que o quinteto passado. E mesmo assim, no quinteto passado, eles chegaram em segundo. É isso que eu tô querendo dizer. Aqui, esse quinteto é bom, cara. Deixa o Paul George fazer 17 pontos por partida e defender bem. E o Jason Tatum fazer os seus 28. Fazer os 28 do Jaylen Brown da temporada passada. Nossa, mas você vai ter que contar muito com o Paul George fazendo 17 pontos, né? Porque ele fez isso no final da temporada e jogou bem num curto período, porque foi muito período de lesão, voltou, não jogava bem, depois parou, ficou um tempinho fora de novo, voltou, aí começou a ter uma média de 16, 17. Teve um jogo lá gritante que a gente falou: caraca, Paul George de Indiana voltou, depois voltou a cair a 16 pontos de novo de média, 15. Então é contar muito com esse Paul George que vai entrar já tendo 16 pontos por jogo, não vai querer protagonismo algum, que o Jason Tatum vai ter esse espaço para jogar, que o Pritchard vai continuar amadurecendo nível armador titular de uma franquia de peso como o Boston Celtics. Acho que é contar muito com a sorte, sendo que eles já tinham algo muito mais construído, algo muito mais na mão deles. 2 jogadores de elite que funcionavam bem, coisa que é muito rara na NBA. 2 jogadores de elite que funcionavam tão bem como dupla. É que aí, se tem coisa de bastidor, não tem como a gente falar. Se teve alguma conversa daquelas lá que o Jaylen Brown falou: eu quero ser o líder do time, e o Celtics não enxergava ele como líder, enxergava o Tatum, aí não tem como a gente julgar. Mas do que a gente viu, pra mim foi uma das trocas que me deixaram assim, mais chocadas. Pra mim foi um absurdo em nível de respeito, em nível de tudo. E o Brown claramente decepcionado em todas as lives que ele fez depois. Ele também não acredita em como ele foi tratado. Eu achei péssima a movimentação do Boston Celtics. Péssima. Mesmo o salário do Brown sendo enorme, porque o do Paul George também é muito alto. Eles ganham mais flexibilidade com o salário do Paul George, né? Porque o Jaylen Brown ia vir para uma renovação para ganhar 70 milhões de dólares. O Paul George ele tem só mais um ano de contrato recebendo os seus 50 e pouco. Então ganha essa flexibilidade. Enfim, eu aqui nos comentários, no chat, por exemplo, a galera que comenta sobre o Boston Celtics, por exemplo, o Patrick Allan, né, que são mais frequentes aqui, o Eliezer, o Daniel, o Vitor, que está aqui no chat também com a gente, que são pessoas que analisam, principalmente o Daniel, que faz uma análise lá com o Boston Celtics Brasil, né, Celtics Brasil, ele faz uma análise mais cautelosa. Eu acho que ele não está tão desanimado com esse Boston Celtics, não, diante de tudo que a gente estava falando, ou as pessoas falaram diante do momento da troca, que foi muito chocante. E eu tô um pouco nessa também. Eu quero aguardar ver e tô torcendo para que esse time dê bom, assim. Eu acho maneiro, cara. Eu acho que pode ser um fit, pode ser um encaixe. A gente vai aguardar. Com relação ao que a Marcela falou, bebê, o Paul George. Na verdade, eu vou falar do Jaylen Brown. O Jaylen Brown começou a falar muito nas lives dele, né? Antigamente, na tua época da NBA, não tinha isso, jogador podcaster. Hoje em dia a gente tem o Paul George, a gente tem o Jaylen Brown, a gente tem o Draymond Green, são jogadores podcasters. E o Jaylen Brown falou pra cacete nos podcasts dele, que tava puto, insatisfeito, e, porra, falou mal do Embiid, e agora vai jogar com o Embiid. O que isso pode influenciar na carreira dos caras? Tu acha que dá voz pros caras
é perigoso? Tu que teve passagem na liga, tu consegue pensar um pouco sobre isso, cara? Quem fala demais pode morrer pela boca? Pô, cara, com certeza. Você já respondeu aí, assim, alguns jogadores, eles conseguiram, né, esse direito de fala, né, no caso de Jaylen Brown, entre outros que vocês citaram, são jogadores que viraram franchise players, que tiveram carreiras espetaculares, mas eu acho que a partir do momento que eles confundem a parada de libertinagem com liberdade, eles acabam morrendo pela própria boca deles, entendeu? Foi como eu te falei. Eu tenho várias opiniões, pô. Eu sempre fui um cara rebelde e quem anda comigo assim ao meu redor sabe que eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de falar. Você mesmo, Fê. Sempre gostei de dar minha opinião, de Aham. foda-se que vão achar de mim. Só que, pô, a gente acaba entrando num ciclo aí empresarial, um ciclo aí do mundo que a NBA me proporcionou, de pessoas muito grandes, que a gente acaba tendo que dançar conforme a dança. E como eu te falei, eu tenho pretensões de tornar americano, tenho pretensões de ter a vida aqui nos Estados Unidos, e automaticamente eu vou acabar virando alguma coisa relacionada ao esporte. Eu já estou buscando essa questão de liga, entendeu? Inclusive, pô, semana que vem acho que devo ir lá na Summer League, dar uma olhada lá. Então, é complicado, cara. A liga é muito poderosa, são muitas pessoas que pô, investem muitos bilhões de dólares, que essas pessoas que ditam as regras do que tem que ser feito acontecer. Então, assim, mas assim, a pergunta que fica será que é uma questão comportamental e de ideologia e de ser humano, de geracional? Ou é porque na nossa época lá, digo na nossa época, porque na minha época também eu não sou um velho, mas comparado a essa galera que tá jogando hoje, eu sou um velho. Eu sou o mais velho dos novos e o mais novo dos velhos. Mas assim, da minha parte para trás, era uma época sem que não era de rede social. Será que se já tivesse rede social na época nossa, também não teriam outros Jalen Browns e outras pessoas para poder se expressar? Então a gente nunca vai saber se é a questão da geração comportamental ou se é porque a gente não tinha um alcance que a gente tem hoje em dia com rede social e toda a mídia que tem. Tu acha que. Assim, cara, é um risco, vale muito hoje nos dias. Vale muito no dia de hoje o cara ter opinião, tá? Hoje você tem que ter opinião, meu irmão. É Ô, isso. O Fê, posso jogador falar um bagulho moderno. também, Fê? Ou posso falar outra Aham. parada também, tipo assim, que é uma parada que eu sempre já falei pra tu, que é o que me blinda de eu falar o que eu penso e que, pô, pode blindar um de lembrar outros como esses aí pra caralho, que é o seguinte, quando tu tem o nível de finanças que um de lembrar tem e um nível de QI que ele tem, um cara formado em MIT, o cara pode se dar o luxo de bater de frente com o que ele quiser, porque ele já tá garantido pro resto da vida dele. Agora, quando você tem ciência de que tua vida financeira não está garantida e que muitas pessoas dependem de você, Aham. você tem que dançar conforme a música, entendeu? Uhum, concordo. Concordo, concordo. Falar, falar o que quer com o bolso cheio é muito mais fácil do que falar o que quer com o bolso vazio, né? Então, assim, porra, o Exato. cara, o cara tá na NBA desde 17 e o cara já botou no bolso aí 200 milhões de dólares, porra. Entendeu? E tem um Vai falar o quê? QI de 3% da Porra, população mundial que vai transformar esse 300 mil contrato em 1 bi. entendeu? Então, assim. Mas é isso. Eu acho que é importante o jogador ser ativo. Eu gosto dos jogadores ativos que falam. Só que ao Eu mesmo também. tempo, cara, o foda é que tu não sabe o dia de amanhã. Então, por exemplo, ele, porra, garantido no Boston Celtics, perde uma série pro Philadelphia de virada e, porra, começa a falar mal do Embiid. Que flopa, que não sei o quê. Fez uma live, porra, falando meia Uhum. hora mal do Embiid. Ele vai ter que jogar o resto da carreira, de repente, do lado do Embiid. Entendeu? É foda. É o risco Parece que que a se, é, franquia é, é faz o até de risco, né? sacanagem, né? Parece até que a É, franquia faz até de e não sacanagem foi pro moleque. nenhuma e não foi nenhuma crítica só pontual, assim, naquele jogo, foi tipo, o Embiid é o culpado desse monte de flop que fica acontecendo na NBA, ele flopa há anos, tipo, ele falou de uma característica de jogo do cara de sempre, e agora companheiros de time titulares lado a lado. Pô, mas vou te falar, cara, com todo É. respeito, se não chegou a vias de fato, se não chegou né, a questão, enfim, se não chegou a nesse nível, eu acho que tudo pode ser resolvido numa conversa agora. Pô, é que o bastidor da NBA é muito foda, mano. Entendeu? A gente tá aqui trocando ideia, os caras devem estar agora num bagulho muito pica, tá ligado? Muito pica, trocando uma ideia. Pô, mano, vamos deixar isso do jeito que tá, igual eu falei. Kawhi foi pra Toronto revoltado, Kyle tava puto que trocaram o DeMar. Kyle trocou ideia com o Kawhi e foram campeões, pô.
Era inacreditável, aconteceu. O Toronto ganhou, mas assim, os caras trocaram uma ideia, estavam insatisfeitos ambos da sua maneira e falaram, pô, vamos jogar basquete e acabou. Pode ser que rola essa troca de ideia, pô. Porque pensa, mano, vale a pena o Embiid e o Jaylen Brown ficarem remoendo algo muito bobo com o potencial de roster que eles têm para ano que vem? É loucura, porra. Não, Vamos ser não. campeão, rapaziada. Vamos sonhar alto. Acabou, irmão.